Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, sou professora de língua portuguesa do 6º ano B e eu tô aqui para que nós possamos continuar com as nossas atividades, né? A aula passada foi sobre as palavras hiperônimas e hipônimas. É um assunto bastante simples, né? Coloquei algumas atividades para vocês resolverem e eu acredito que vocês tenham percebido que não é muito difícil. Não é difícil, certo? Mas hoje nós vamos dar continuidade e entrar em um outro tema que também não é muito complexo, mas nós precisamos prestar bastante atenção, compreender as regras dessa gramática. Para isso, eu coloquei alguns slides novamente com algumas especificações, algumas orientações, né? Quais são as regras que nós vamos utilizar para saber quais são as palavras que são acentuadas e as que não são e por que cada uma delas recebe essa regra, certo? Para isso, eu vou colocar aqui alguns slides, tá certo? E eu espero que vocês me acompanhem. Então, o nosso assunto de hoje é sobre acentuação gráfica, certo? E para compreendermos melhor quais são as regras da acentuação, eu preciso voltar um pouquinho para vocês entenderem o conceito de algumas coisas dentro da nossa gramática. Primeiro, nós precisamos saber o que é uma sílaba, né? A sílaba é um conjunto de fonemas que são pronunciados na emissão da nossa voz. Essa sílaba, ela constitui em torno de uma vogal. A divisão silábica, né, uma sílaba, ela pode ser definida como uma sílaba átona ou como uma sílaba tônica. A átona é a que é pronunciada com menos intensidade e a sílaba tônica é a que tem a maior intensidade. Né? Para nós relembrarmos um pouco acerca da tonicidade dessas sílabas, é importante lembrar que dentro de uma palavra nós temos algumas sílabas átonas e uma sílaba tônica, né? Dependendo da quantidade de sílabas que vai ter essa palavra. Cada palavra, ela tem uma sílaba tônica, né? Que é aquela palavra em que aquela sílaba, em que nós pronunciamos com mais intensidade que as outras sílabas. Essas outras sílabas que não têm tanta intensidade quanto a sílaba tônica, ela é definida como sílaba átona. Aqui eu coloquei um pequeno esquema sobre os encontros vocálicos, que também é importante relembrarmos um pouco sobre os encontros vocálicos, tá? E aí eu vou explicar para vocês um pouco sobre cada um desses encontros, certo? O que é um encontro vocálico? É a junção, o encontro, né, de duas ou três vogais em uma palavra. Tá? Esses encontros vocálicos, eles podem estar associados, né? Eles podem estar unidos em uma mesma sílaba ou não, certo? Então, assim, aquele encontro vocálico que é precedido por uma vogal e uma semivogal dentro de uma mesma sílaba, ele é chamado de ditongo, certo? Dentro desse ditongo, nós podemos dividir em ditongo crescente e o ditongo decrescente. O ditongo crescente é pela ordem, tá? A gente vai definir o crescente do decrescente pela ordem em que essas vogais vão estar inseridas dentro da sílaba. O ditongo crescente, ele é organizado primeiro com uma semivogal e depois com uma vogal. O exemplo que eu coloquei aqui é a palavra água. O U é a semivogal, certo? E a palavra A é a vogal. Tá? O ditongo decrescente é o inverso do crescente. Primeiro, ele vai estar apresentado com uma vogal e depois com uma semivogal, que no caso da palavra noite, o O e o I estão juntos dentro de uma mesma sílaba, mas o O, que é a vogal, está primeiro e depois a semivogal I, certo? No caso do tritongo, né, é uma sequência de vogais, de 3 vogais dentro de uma mesma sílaba, tá? A sequência geralmente é formada por uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, sempre dentro de uma mesma sílaba. O exemplo que eu coloquei aqui é a palavra Paraguai, né? Na última sílaba nós encontramos esse tritongo, certo? Que é o U, semivogal, A, vogal e I, semivogal, tá?
E para finalizar os encontros vocálicos, nós temos os hiatos. Os hiatos, eles são uma sequência de vogais que estão inseridos dentro de uma palavra, mas que não são pertencentes a uma mesma sílaba, certo? E como exemplo, eu coloquei a palavra dia. A palavra dia, quando nós separamos, né, ele se separa do i, né? A palavrinha, a letra A se separa da i, certo? Dia. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é importante também que vocês prestem atenção, relembrem, né, que esse conteúdo já foi trabalhado em outras séries, né? Então, eu coloquei aqui, né, as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, para que nós relembremos. O que seriam as palavras monossílabas? São as palavras que apresentam apenas uma sílaba. Dissílaba, palavras que apresentam 2 sílabas. Trissílabas são as palavras que apresentam 3 sílabas. E as polissílabas são as palavras que apresentam 4 ou mais sílabas. Dentro das monossílabas, nós encontramos as monossílabas átonas e as tônicas. As átonas são aquelas palavras formadas apenas por uma sílaba, sim, mas uma sílaba que ela não tem uma pronúncia tão forte, que não tem essa ênfase toda. Então, eu coloquei aqui como exemplo, né, as palavras se, que, da, entre outras. A monossílaba tônica é uma palavra que ela tem uma ênfase, né? Ela é pronunciada com ênfase. Então, eu coloquei aqui como exemplo a palavra sol, mel, mar, entre outras, tá? E, enfim, as regras de acentuação, tá? Para que eu viesse a falar acerca dessas regras de acentuação, eu precisei relembrar com vocês acerca da divisão silábica, não é verdade? Sobre os encontros vocálicos, né? O que são, como é classificada essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas, certo? E para isso, vamos ver aqui as regras gramaticais mesmo de acentuação gráfica. A primeira regra é que as monossílabas tônicas, aquelas monossílabas tônicas que eu acabei de falar, são as palavras que têm apenas uma sílaba e que essas sílabas, essas palavras, elas têm uma ênfase, elas são pronunciadas com a ênfase. Então, assim, todas as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, as, es, o e os são acentuadas. Os exemplos são ver, nós e chá. As palavras oxítonas, né? Todas as palavras oxítonas terminadas em a, as, es ou os e em ou ens são acentuadas. E os exemplos são parabéns. Pode ver que a última sílaba, né? Ela é acentuada. Alguém, parabéns, dominó, café, certo? E os paroxítonas. O que são esses paroxítonas? Paroxítonas é quando nós temos uma palavra em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, são acentuadas palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X e OS. Os exemplos são amável, pólen, ônix, bíceps, né? E outra regra para as paroxítonas é que são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ans, ãos, is, ou uns, ou ditongos, né? No caso das palavras órfãos, sótãos, álbuns, vírus, certo? E para finalizar, nós temos as proparoxítonas. Proparoxítonas são as palavras em que as antepenúltimas sílabas, a antepenúltima sílaba da palavra, ela vai ser acentuada, ou eu posso dizer também a sílaba tônica, né? No caso das proparoxítonas, absolutamente todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplos: Angélica, árabe, cólica, e é isso.
certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado comigo, né, acerca dos encontros vocálicos e sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, porque isso vai facilitar muito para que vocês memorizem e consigam realmente aprender essas regras de acentuação gráfica, certo? Bom, e para atividades para vocês realizarem em casa, eu coloquei as páginas, né, da 28 a 32 do livro de atividades e da 44 a 50 do livro didático. Todas essas páginas, certo, dos 2 livros, são atividades relacionadas às regras de acentuação gráfica, certo? Eu acredito que vão ter também algumas questões em que vocês vão trabalhar também o que eu acabei de falar, sobre os encontros vocálicos, sobre essa classificação, né, das palavras quanto ao número de sílabas, certo? Então fiquem atentos a essas regras, a essas normas, e eu acredito que vocês vão conseguir responder todas essas atividades, tá certo? É isso, gente, até breve.